FUVEST 2018, questões da primeira etapa. Questão 12. Uma das substâncias utilizadas em desinfetantes comerciais é o perácido, de fórmula CH3CO3H. É uma fórmula para nós um tanto quanto esquisita. E está aqui representada. CH3COOOH. O tal do CO3H. Este é chamado de perácido. A formulação de um dado desinfetante encontrado no comércio consiste em uma solução aquosa na qual existem espécies químicas em equilíbrio, como representado a seguir. Então, o tal do perácido, usado nos desinfetantes, está em solução aquosa e está produzindo um composto 1, que nós vamos descobrir, e água oxigenada. Como diz o texto, na qual existem espécies químicas em equilíbrio. Então, o perácido, ainda desconhecido, mais água como reagentes, produzem o composto 1 mais água oxigenada, que por sua vez reagem entre si e produzem o perácido e a água. Os reagentes dão o produto e os produtos na mesma velocidade dão os reagentes. Isto é o equilíbrio. E vai permanecer as 4 substâncias com a mesma concentração por tempo indefinido, até alguma coisa acontecer. Alguma força estranha, como diz Le Chatelier. Por exemplo, alterar a temperatura, alterar a pressão ou retirar alguém do equilíbrio. Aí eu vou estragar o equilíbrio. Na questão ainda tem algo entre parênteses. Nesta representação, a fórmula do composto 1 não é apresentada. O composto 1 é que nós vamos querer descobrir. Ao abrir um frasco desse desinfetante, está aí a força externa. Se todos os 4 estão dentro de um recipiente fechado, ao abrir o frasco desse desinfetante comercial, é possível sentir o odor característico de um produto de uso doméstico. Esse odor é um desses 5 que nós vamos ver. Voltemos à ideia. O fato de alguém sair na forma sentida pelo cheiro, o fato de sair um odor, significa que um dos 4 está caindo fora do equilíbrio. Se o composto que está caindo fora fosse a água, o equilíbrio voltaria para a esquerda. O composto 1 e a água oxigenada teriam que produzir mais a água porque ela estaria indo embora. Será que é ela que vai embora quando abre o frasco no qual o desinfetante, feito de 4 substâncias, está alojado? Bem, antes de mais nada, vamos ao entendimento do que seja esse composto aparentemente esquisito. O CH3CO3H. Bom, o composto, estamos numa tentativa bem grande, tentando te explicar. Para que você entenda o composto desconhecido, gostaria que você olhasse para a água oxigenada. Esta questão, meu amigo, não cai mais, mas esse conteúdo vai cair. Aliás, nessa mesma prova, tem mais outra questão que fala sobre carga dos elementos, sobre a eletronegatividade, que aliás está aqui embaixo. A eletronegatividade é a força que o átomo tem de atrair elétron. Então dá a listinha famosa: Fom, cloro, bromo, uísque e pH. Os elementos da esquerda são os mais eletronegativos. E a estrutura do composto desconhecido apresenta CH3, na qual o C é de carga -3, porque entre
C e H, o C é mais eletronegativo. Então esse carbono, ele tem carga -3 porque atrai 3 elétrons. A ligação deste C com aquele C não torna negativo nenhum dos dois, porque a força que atrai é a mesma eletronegatividade. Nesta posição, nós temos o C-O ligado a O. Então, este carbono, que equivale a este, tem carga, ou NOx, mais 3, porque os oxigênios são, comparativamente com o C, o oxigênio é mais eletronegativo. Puxa 2 elétrons, puxa mais 1, então o carbono é mais 3. Aliás, se a pergunta for qual é o NOx do carbono na molécula, individualmente é -3 e é mais 3. Mas coletivamente, qual é a carga do carbono na molécula? 0. Porque é a soma do -3 do carbono do metil e do mais 3 do carbono da carboxila. Bem, mas o que nos interessa é este embrulho, este imbróglio, se quiser. É o OO. O que o OO está fazendo? A mesma coisa que está fazendo na água oxigenada. Esta é a água e esta é uma água que tem um oxigênio extra. Pois onde é que está o oxigênio extra? O oxigênio extra está fazendo ligação com oxigênio. Toda ligação de oxigênio com oxigênio chama-se ponte peróxido. Por isso que o nome científico da vulgar água oxigenada é peróxido de hidrogênio, porque tem uma ponte peróxido. Outra característica, o NOx do oxigênio no peróxido é 1, ao invés de ser 2. Na água normal, o oxigênio puxa 2 elétrons, tem NOx -2. E na água oxigenada, o oxigênio puxa 1 elétron, então tem NOx -1. Esse oxigênio equivale àquele, então esta ligação não torna negativo nenhum dos dois. Pois a mesma ligação peróxido que tem no peróxido de hidrogênio água oxigenada, tem no perácido. Chama-se per por ser alguma coisa especial. Per, na verdade, é um ácido peróxido, porque tem ponte peróxido. Aquele oxigênio extra que se alojou nesta posição é o oxigênio peróxido. Ora, para desvendar o gabarito, que composto é o composto 1? Se eu estou observando que o H2O está se transformando em H2O2, está chamando esse oxigênio da ponte peróxido. Se esse oxigênio vier para a água, se alojar nessa posição, o tal do perácido perde a função peróxido, perde o nome perácido e fica simplesmente o nosso queridíssimo ácido etanóico, comumente chamado de ácido acético, que inclusive é o resultado de todas as oxidações orgânicas. O lixo orgânico, na sua tendência, é se transformar em ácido. E este ácido fede. Você já sentiu o cheiro de um bêbado no dia seguinte? Pois aquela cachaça, aquela cerveja que deixou cair na barba, no bigode, aquele álcool se oxidou e virou ácido. Um cheiro fedido, um cheiro ácido, que é o resultado da oxidação. Quem não sentiu o cheiro ácido? Todo mundo já sentiu. Existe um produto de uso doméstico que tem esse ácido acético, numa dosagem baixa, é na ordem de 4 a 5% apenas. É o vinagre. O vinagre tem esse mesmo ácido acético. O nome acético vem de azedo, o cheiro azedo.
Então, sabemos que o composto 1, que é a questão para ser respondida, o composto 1 é o ácido etanóico, que está no vinagre. Então, voltando ao texto, ao abrir o frasco desse desinfetante comercial, é possível sentir o odor característico de um produto de uso doméstico. Esse odor é de quê? É de vinagre. A alternativa é o odor do ácido acético. O ácido acético é líquido, mas o seu ponto de ebulição é próximo da temperatura ambiente. Então ele é bem volátil. O ácido acético ou etanóico presente no vinagre. É cheiro de vinagre que tu vai sentir. E qual é a eficiência deste, como diz o texto, desinfetante comercial? O efeito prático destrutivo de bactérias é a água oxigenada. A eficiência desse desinfetante está aqui, nem foi perguntada. A água oxigenada é o efeito, é o produto ativo desse desinfetante. A produção de água oxigenada haverá por produzir o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, que por sua vez, quando aplicado para ser utilizado como desinfetante, perde o oxigênio. Se esse oxigênio em vermelho, que é o tal do oxigênio que formou a ligação peróxido, se esse oxigênio sair da molécula, vai ficar água. E qual é o efeito desse oxigênio? Ele nasce dessa reação. Ele é extremamente oxidante. Ele mata tudo que é bactéria. Portanto, é o oxigênio da ponte peróxido, da água oxigenada, o bom do desinfetante. Nem é o ácido acético. O ácido acético, digamos, foi uma brincadeirinha para você descobrir quem era o ácido resultante do perácido que teria perdido o O. Tá bom? Então, meus queridos, o gabarito dessa questão é a letra E e nos ensinou muito. Tote, ao seu dispor.